Há discussões que você não vence encontrando o argumento certo, e sim parando de argumentar. Você já sentiu que, quanto mais tenta explicar seu lado, mais parece que ninguém está ouvindo? Você explica uma vez, a pessoa distorce o que você disse, então você explica de novo. Tenta escolher palavras melhores, volta ao começo da história, mostra o que aconteceu, diz como se sentiu, e quando percebe já se passaram minutos ou até horas em uma conversa que não chegou a lugar algum. Pior, você termina a discussão cansado, irritado e algumas vezes até se perguntando se realmente estava errado. Talvez seja justamente nesses momentos que precisamos entender uma coisa. Ficar em silêncio nem sempre significa perder uma discussão. Às vezes significa perceber que aquela discussão já perdeu o sentido. Existem conversas que resolvem problemas. Duas pessoas discordam, apresentam seus pontos de vista, escutam uma a outra. E, mesmo que não cheguem a um acordo, existe respeito. Mas também existem discussões em que ninguém está realmente interessado em compreender. Uma pessoa provoca, a outra responde. A provocação aumenta, a voz aumenta. E aquilo que começou com um pequeno desentendimento termina com duas pessoas dizendo coisas das quais talvez se arrependam depois. É nesse tipo de situação que o silêncio pode se transformar em proteção. Existe até uma explicação para o cansaço que sentimos depois de certos conflitos. Quando nos sentimos ameaçados ou constantemente atacados, nosso organismo pode entrar em estado de alerta. O coração acelera, os músculos ficam tensos e o cérebro se prepara para reagir. É a conhecida resposta de luta ou fuga. O problema é que muitas vezes a discussão termina, mas continua acontecendo dentro da nossa cabeça. Você toma banho pensando no que deveria ter respondido. Vai dormir lembrando de uma frase. No dia seguinte, imagina o que dirá caso o assunto volte. A pessoa nem está mais presente, mas ainda está ocupando espaço dentro de você. É por isso que algumas discussões conseguem nos desgastar por horas, às vezes por dias. Mas existe uma pergunta importante. Quanto da sua paz está disposto a entregar apenas para provar que você está certo? Porque determinados conflitos sobrevivem justamente da reação. Uma provocação precisa de uma resposta para continuar crescendo. Quando você deixa de oferecer essa resposta, não significa necessariamente que concordou. Significa apenas que decidiu não alimentar aquilo. É como retirar o combustível de uma chama. Sem combustível, ela pode até continuar acesa por algum tempo, mas dificilmente terá a mesma força. Isso é especialmente importante quando estamos lidando com pessoas que parecem buscar constantemente uma reação emocional. Elas provocam, fazem comentários desagradáveis, retomam assuntos antigos e sabem exatamente quais palavras utilizar para atingir você. Nesses casos, algumas pessoas adotam uma estratégia conhecida como pedra cinza. A ideia é simples. Em vez de oferecer grandes reações emocionais, você responde de maneira breve, neutra e pouco interessante. A pessoa continua provocando, mas você não transforma aquilo em um debate. Ela tenta puxá-lo para uma discussão antiga, mas você não entra. Não se trata de fingir que você não possui sentimentos. Trata-se de decidir quem merece ter acesso a eles. Em situações mais graves, algumas pessoas percebem que reduzir as discussões já não é suficiente. É quando pode surgir a necessidade de afastamento e, em determinados casos, até de contato zero. Isso pode acontecer depois de um relacionamento extremamente prejudicial, de uma amizade destrutiva
ou até dentro da própria família. E talvez essa seja uma das situações mais difíceis, porque fomos ensinados que família precisa permanecer unida, independentemente de qualquer coisa. Mas existem filhos adultos que amam seus pais e mesmo assim precisam manter distância. Existem irmãos que tentaram durante anos reconstruir uma relação, mas perceberam que cada aproximação abria novamente as mesmas feridas. Existem pessoas que precisaram sair de relacionamentos porque estavam perdendo a própria identidade, tentando manter aquela relação funcionando. Afastar-se, nesses casos, não significa necessariamente deixar de amar. Às vezes significa reconhecer que amar alguém não obriga você a aceitar tudo dessa pessoa. Mas é importante fazer uma distinção. Nem todo desentendimento exige afastamento. Nem toda pessoa que discorda de você é tóxica, e o silêncio também pode ser utilizado de maneira prejudicial quando serve para punir ou manipular alguém. Relacionamentos saudáveis precisam de conversas difíceis, precisamos saber ouvir críticas, reconhecer nossos erros, pedir desculpas e algumas vezes precisamos escutar justamente aquilo que não gostaríamos de ouvir. Por isso, antes de escolher o silêncio, vale fazer uma pergunta. Estou ficando em silêncio porque essa discussão não leva a lugar algum ou porque estou fugindo de uma conversa que preciso ter? Essa diferença é fundamental, porque sabedoria não significa simplesmente falar menos. Significa saber quando ainda existe algo para ser construído através das palavras. Observe o que acontece quando você tenta conversar. A pessoa escuta, ela consegue discordar sem humilhar. Existe espaço para você terminar uma frase? Ela consegue reconhecer quando ultrapassou um limite? E você consegue fazer o mesmo? Se existe isso, talvez a relação ainda mereça diálogo. Mas se toda conversa termina exatamente no mesmo lugar, se suas vulnerabilidades são usadas contra você, se cada tentativa de explicar como se sente se transforma em uma nova oportunidade para atacá-lo, talvez você precise parar de perguntar: como posso explicar isso melhor? E começar a perguntar: por que continuo tentando convencer alguém que não quer compreender? Muitas pessoas passam anos procurando as palavras perfeitas, a frase perfeita, o momento perfeito, como se existisse uma combinação de palavras capaz de finalmente fazer alguém respeitá-las. Mas existe um momento em que você precisa parar de explicar o seu limite e começar a praticá-lo. Se você diz: eu não vou continuar essa conversa enquanto você estiver me insultando, e a pessoa continua insultando, você não precisa passar meia hora explicando novamente porque aquilo é errado. Você pode simplesmente encerrar a conversa. Nesse momento, o silêncio deixa de ser ausência de resposta. Ele se transforma em atitude. E algo interessante começa a acontecer quando você deixa de participar de conflitos que antes consumiam sua energia. Surge espaço. No começo, esse espaço pode parecer estranho, principalmente para quem passou muito tempo convivendo com discussões, cobranças e tensão. Quando o barulho desaparece, a tranquilidade pode até parecer solidão, mas existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é sentir falta de conexão. Solitude é conseguir estar consigo mesmo sem precisar fugir da própria companhia. E o silêncio externo pode permitir algo que talvez você não consiga fazer há muito tempo: ouvir a própria voz. O que eu realmente quero? Por que eu aceitava determinadas coisas? Por que eu sentia tanta necessidade de provar que estava certo? Por que a opinião daquela pessoa possuía tanto poder sobre mim? Algumas respostas só aparecem quando o barulho diminui.
Talvez seja por isso que certas pessoas parecem diferentes depois de aprenderem a se afastar de conflitos desnecessários. Elas não necessariamente se tornaram frias. Talvez tenham apenas se tornado mais seletivas. Antes respondiam imediatamente. Agora pensam antes de reagir. Antes qualquer provocação conseguia mudar o humor delas. Agora algumas palavras simplesmente passam. Antes sentiam necessidade de corrigir tudo o que diziam sobre elas. Agora entenderam que não possuem controle sobre a interpretação de todas as pessoas. E essa talvez seja uma das formas mais difíceis de liberdade emocional. Aceitar que alguém pode entender você errado e mesmo assim você continuar sabendo quem é. Isso não é fácil. Todos queremos ser compreendidos. Dói quando alguém cria uma versão injusta sobre nossas intenções. Nossa primeira vontade é explicar, mostrar provas, contar a história inteira. Mas imagine passar a vida tentando controlar aquilo que cada pessoa pensa sobre você. Seria impossível. Sempre haverá alguém que ouviu apenas metade da história. Alguém que já decidiu quem você é antes mesmo de escutar seu lado. E talvez exista maturidade em perceber que algumas opiniões não precisam ser corrigidas, principalmente quando o preço dessa tentativa é a sua tranquilidade. É por isso que algumas pessoas começam a mudar a relação que possuem com os conflitos. Elas deixam de perguntar: como faço essa pessoa parar de me provocar? E começam a perguntar: por que estou permitindo que essa provocação controle meu dia? Você não controla aquilo que alguém diz, mas pode controlar se continuará naquela discussão. Não controla se alguém reconhecerá o próprio erro, mas pode decidir se continuará esperando por esse reconhecimento para seguir em frente. Não controla a versão que alguém criou sobre você, mas pode decidir quanto da sua energia será gasto tentando modificá-la. Talvez esse seja o verdadeiro segredo de quem aprende a escolher o silêncio. Não é ausência de coragem, é perceber que paz não significa fazer todo mundo concordar com você. Paz é não precisar da concordância de todo mundo para continuar vivendo. Então, da próxima vez que alguém tentar arrastá-lo para uma discussão que você já conhece de cor, faça uma pergunta simples. Essa conversa ainda pode construir alguma coisa? Se puder, converse, escute, explique seu lado, reconheça seus erros quando necessário. Mas se você perceber que está entrando novamente no mesmo labirinto, talvez não seja necessário percorrer todos aqueles corredores outra vez apenas para descobrir que eles continuam levando ao mesmo lugar. Algumas batalhas precisam de coragem para serem enfrentadas. Outras precisam de sabedoria para serem abandonadas. Porque nem sempre quem fica em silêncio perdeu a discussão. Às vezes, apenas percebeu que sua paz vale mais do que a necessidade de ter a última palavra. O silêncio não é ausência de palavras, é excesso de sabedoria. E eu quero saber de você. Em algum momento difícil da sua vida, o silêncio já foi a sua resposta? Se você se sentir à vontade, conte nos comentários. Talvez a sua experiência seja justamente aquilo que outra pessoa precisava ler hoje. Gratidão pela visita e até a próxima.